A próxima é: como alinhar a comunicação de forma clara e verdadeira? Comunicação é algo que pesa bastante nos relacionamentos, né? Que a gente acompanha, tem muito casal que trava ali no momento da comunicação. O que você tem para dizer para a gente, Haroldo, a respeito? Então, com o tempo... É só uma pincelada, né? Aqui não dá para abordar tudo. Vamos nos comunicando aqui, né, Rafa, para a gente construir essa resposta, né? Bom, tem tanta coisa a respeito de comunicação e a gente gosta muito de trabalhar com princípios, né? E o primeiro deles é, nesse contexto, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, eu só vou conseguir ter uma comunicação clara e verdadeira quando eu trabalhar primeiro o que eu tenho no meu coração em relação à pessoa que está na minha frente, né? Por exemplo, se eu chegasse para você e perguntasse por que você se casou e ficasse caladinho, será que já teria saído a resposta ou será que você teria que pensar um pouco? Ou seja, quando eu tenho um porquê claro, tem uma frase do Viktor Frankl que eu gosto muito que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? E eu gosto muito de uma metáfora que é mais ou menos assim, aquelas balanças de verdura na feira, lembra? De um lado tem o desafio que você está passando e do outro, no seu casamento, por exemplo, né? E do outro tem o seu porquê. O que acontece? Se eu tenho um porquê que não está claro, que não está consistente, ele não vai pesar, né? E se ele não pesa, o que acontece? Os desafios, os problemas vão ficar bem pesados, certo? E vão deixar a sua vida pesada. Agora, se eu tenho um porquê claro, por que eu me casei, quais são os objetivos de estar formando uma família, isso vai pesar de uma forma tão grande que os mesmos desafios vão se tornar leves. Não digo que eles não vão interferir, mas eles vão se tornar leves. Então, a comunicação é a exteriorização de algo que já está dentro de mim. Infelizmente, às vezes, o casal se comunica para tentar fazer o quê? Ferir, para tentar se vingar, para tentar, de algum modo, retalhar algum sentimento que não está bem alinhado dentro do coração. Né? E aí, algo importante para a gente ressaltar aqui, que tem a comunicação, né, a verbal e a não verbal, porque às vezes a gente se comunica muito mais com a não verbal, né, que é aquela cara feia, emburrado, é o bico, né, tá sempre de bico ali, de braços cruzados e tá comunicando algo pro cônjuge. Você tá falando, de certa forma. Então, assim, você precisa realmente primeiro se examinar, se observar. Qual é a comunicação que eu estou estabelecendo, o que é que o outro está entendendo do que eu estou falando, ou do que eu estou deixando de falar, ou de como eu estou me comportando. Então, quando você para observar você consegue reajustar tudo isso para entregar uma comunicação clara e verdadeira, e aí, com certeza, você vai receber isso de volta. Mas enquanto você não ajusta o outro também acaba te entregando algo mais ou menos parecido. Tem uns 15 anos a gente foi para Fortaleza e a gente foi na casa de uma tia sua, tia da sua mãe, na verdade, né? E eu vou até citar o nome, que já que é para honrar, né? Quando você conta um exemplo que não é positivo, você não cita o nome, né? Mas é Nancy, né? Lembra? Sim. Da tia Nancy. Achei tão interessante. O marido dela tinha falecido e eu conversando com ela, eu sempre gostei de conversar com gente mais experiente, né? Mais vivida, porque você aprende muito, né? E hoje o que para mim é claro, na época foi uma grande ruptura. Que ela virou e falou assim, engraçado, eu nunca entendi esse negócio de ficar discutindo com o marido. Não casou para formar uma família, não casou para dar certo, agora eu vou passar o tempo todo, em vez de querer fazer o que eu me casei, que é construir uma família e tal, ficar discutindo com o outro. Naquela hora ela terminou de falar, acho que foi pegar uma água, um café, eu fiquei assim. Sabe quando a tela azul assim? Mas por quê? Porque para mim aquilo era uma novidade, né? E o quanto que isso faz sentido? Aí, talvez quem esteja nos ouvindo vai falar, então não é para discutir a relação? Não estou falando isso. Só estou falando que tem algumas armadilhas, né? Primeiro, o que tem dentro do meu coração? Porque é isso que vai sair por meio das minhas palavras. Então, eu vou ter uma comunicação clara e efetiva, mas se a minha intenção é ferir, eu vou fazer o quê? Ferir de forma clara e efetiva. Se a minha intenção é magoar, eu vou magoar de forma clara e efetiva. Então, ajustei o que tem dentro do meu coração, qual é o meu porquê estar com essa pessoa, a minha comunicação já vai naturalmente mudar. Uma outra coisa interessante é o seguinte, eu e a Rafa, a gente tem perfis diferentes, né? E quando eu casei, eu sempre acreditei que toda mulher gostava de discutir a relação. E aí, eu me lembro da minha mãe falar isso, minhas irmãs e tal, né? E aí eu acreditei naquilo. E eu não, casei, a gente começou a ter problemas. E aí eu ia conversar com a Rafa, e a Rafa virava assim, ixi, lá vem você com esse negócio de ficar discutindo a relação, que coisa de mulherzinha. Mas essa Rafa, hein? Vamos falar dessa Rafa. Ou melhor, aquela Rafa, né? É. E aí eu achava um absurdo. Falei, mas como assim, né? Toda mulher queria ter um homem igual eu, que discute a relação e a Rafa não quer, né? Era o que eu pensava, ou seja, me sentia mais ferido.
Mas qual que é a história? A Rafa tem um tipo de perfil, que a gente chama de perfil dominante, que não é focado no sentimentalismo, sabe, nesse excesso de emoção, é mais focado na ação, na prática e tal. Então eu me frustrava demais quando eu ia tentar conversar com a Rafa e para ela não fazia sentido ficar batendo papo ali a respeito daquilo. Tinha um problema, vamos para resolução, né, para solução. Então, assim, quando a gente entende, né, um primeiro passo é entender um pouco de quem é a pessoa que está na sua frente. Você só consegue amar aquilo que você conhece. Se você não sabe, por exemplo, sequer quais são os perfis comportamentais do seu marido, da sua esposa, quais são os valores, quais são a linguagem de valorização, você está jogando um jogo sem regras. Né? E é engraçado que às vezes a gente vai jogar um joguinho de tabuleiro e gasta ali 40 minutos lendo o manual para conseguir jogar. E teve gente que nunca leu 40 minutos nada sobre relacionamento para poder jogar o jogo do relacionamento. E esse manual aí que o Haroldo está falando é tão importante porque a gente se encontra de uma forma que facilita a gente até a sanar dores que a gente tem. Porque eu era uma pessoa, eu era uma mulher muito grosseira, muito ríspida, né? Apesar de ser dominante, como ele disse, que era muito objetiva, muito, né, assim, gostava de tudo, a resposta muito prática e tudo mais. Além disso, a grosseria vinha acompanhada, mas por conta de dores que eu tinha, né? E essas dores me atrapalhavam, né? Então, assim, à medida que a gente vai sanando, vai sarando essas dores, a gente se liberta para ter uma comunicação mais tranquila, mais clara, mais verdadeira, como perguntaram aqui pra gente. Então, construindo essa resposta, né? Como ter uma comunicação mais clara e verdadeira. Clara e efetiva, né? Então, primeiro, examinar o que tem no coração, porque é isso que vai ser comunicado. Segundo, entender com quem você está falando, qual é o perfil da pessoa, sim, né? Aí nessa questão do discutir a relação, né? Teve uma época que a gente entendeu que a gente precisava de parar de discutir a relação. E nós ficamos quase um ano sem discutir a relação. E você fala, mas como assim? Porque a gente entendeu que discutir a relação é, na grande maioria das vezes, a soma de duas pessoas ilegítimas cobrando legitimidade do outro. Ou seja, eu chegava para a Rafa e falava assim, Rafa, mas tem que fazer tal coisa. Que lá no emocional da Rafa vinha na hora. Como assim ele está me cobrando isso se ele não faz aquilo e aquilo, aquilo? Aí, ao invés de buscar uma solução para aquilo que eu trazia como demanda, a Rafa me acusava. E eu acusava ela. E aí a gente não resolvia. Ela não, você, né? Essa tal de Rafa. Essa tal de Rafa. E aí a gente não avançava nunca. Então, quando a gente entendeu isso, eu particularmente, falando por mim, né? Eu falei, de hoje em diante eu não vou discutir mais a relação. Eu vou me envolver em ser o melhor homem que eu posso ser. Porque aí, contra fatos, não há argumentos. Ou seja, depois de um ano envolvido em resolver as coisas que eu precisava de resolver em mim, eu ia discutir com a Rafa, às vezes eu virava para você, né, Rafa? Que nós estamos aqui batendo um papo todos nós, né? Eu virava para você, não sei se você lembra disso, e falava, Rafa, porque a gente tem que resolver tal coisa e tal, né? Isso não tá legal. Aí você virava para dizer, como que quem procura um argumento para, né, para se defender, e virava e falava assim, tá bom, vou pensar a respeito. Ou seja, porque contra fatos não há argumentos. Então, se você quer discutir a relação, primeiro você tem que trabalhar a sua legitimidade. Porque se não discutir a relação, vai ser por 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos no relacionamento, a soma de duas pessoas ilegítimas cobrando legitimidade do outro.